Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje a gente continua de férias. Não tem podcast novo, mas vai ser novo para muita gente. Pois é. Hoje a gente decidiu abrir um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Assinantes, a gente ama vocês. Vocês já viram isso meses atrás. Deixa o pessoal aí mais humilde, mais pão duro, que não apoia o podcast favorito deles, terem um gostinho também. Isso, deixa eles conhecerem um dos maiores sucessos do Bola Presa para os assinantes, que é a história tática da NBA. Isso, nessa última temporada eu criei um projeto aí, porque como o Danilo faz 1000 podcasts na casa, eu falei, deixa eu fazer um conteúdo aqui para os assinantes que eu possa fazer sozinho. E aí eu decidi fazer uma série de vídeos que conta a história da NBA pelo lado tático. Então são vários episódios separando a NBA por décadas e explicando como o basquete era jogado em cada uma dessas décadas. Então tem o episódio dos anos 50 e 60, que aí eu juntei, depois dos anos 70, 80, 90, os anos 2000 e os anos 2010, onde eu falo um pouquinho também dos anos 2020, que a gente está na metade agora. E aí eu resolvi abrir um deles para você, escolhi os anos 2000, é quando o Bola Presa começou, né? Exato. Então, se você gostar desse conteúdo e quiser ter acesso aos outros episódios dessa série que o Denis preparou com tanto carinho para os nossos assinantes, assine o Bola Presa em bolapresa.com.br/assine. Esse é só um exemplo de todos os conteúdos extras especiais que você recebe, incluindo centenas de podcasts e outros vídeos. Tem podcast sobre temas diversos, tem podcast de perguntas e respostas só com perguntas dos assinantes, tem o Clube do Livro, onde a gente analisa grandes reportagens, livros, filmes, documentários sobre basquete. A gente traduz essas reportagens e capítulos para que você possa ler antes e aí depois participar da discussão que a gente grava em podcast. Tem coisa saindo nesse mês que a gente está de férias também, então se você assinar agora vai ter, além de tudo que a gente já fez, coisa novinha em folha que saíram nas últimas semanas. E claro, vai ter toda essa série tática que eu fiz pensando em vídeo, mas a gente acha que funciona em áudio. Então para o YouTube vai estar o vídeo com os lances que eu separei. Vai ter no Spotify, eu vou colocar o vídeo também, mas se você tá só no áudio, eu acho que dá para acompanhar numa boa. Exato. Os vídeos são mais para ilustrar do que uma coisa, olha aqui nesse ponto do vídeo que eu tô falando, não tem essas pausas para mostrar o vídeo. Mas se você quiser dar uma olhada nas jogadas que vão ilustrando a fala do Denis, então saiba que também está disponível aí em vídeo no Spotify ou no YouTube também. Então acho que é uma parte bem legal de como acompanhar a NBA, a parte tática é muito importante para além das historinhas todas. Se você gostar, né, desse conteúdo, considere apoiar o Bola Presa para acompanhar toda a história da NBA desde os anos 60, 50, 60, para ver como a NBA funcionava e olha como mudou. Meu Deus. Você tem a sensação de que é uma evolução essa passagem pelo tempo? Eu acho que sim, no sentido de que é sempre uma resposta ao que está acontecendo. Então tem essa cara de evolução, porque isso está funcionando, isso dá resultado, os times campeões estão fazendo isso. Como eu imito, como eu melhoro ou como eu tento parar o que está acontecendo. E esse dos anos 2000 eu acho é uma das décadas mais fascinantes, porque tem mudanças de regras importantes, né? A NBA libera a defesa por zona e dá uma chacoalhada muito grande, transformação enorme na liga, e os times vão meio que se adaptando. O que eu faço com isso agora? E é como quando a NBA começa a virar a liga das bolas de três, a liga do pick and roll. Então, nossa, é uma década muito formativa para o que a NBA virou hoje. Acho que é por isso que eu escolhi para a gente mostrar para todo mundo nessa semana. É isso, então esperamos que vocês gostem dessa evolução da NBA, de cada década respondendo melhor às coisas que foram apresentadas na década anterior, assim como a gente gosta da Insider. Isso aí. Que é a evolução da roupa, respondeu a todas as dificuldades que as roupas anteriores mostravam. Muita roupa tecnológica por aí quer ser a Insider, finge que é Insider, gostaria de ser, mas não é para qualquer um, não. A Insider é a original e é a resposta que você precisava para o seu guarda-roupa. É a única que tem toque macio de verdade, que não gruda, que é verdadeiramente térmica e anti-odor. É a roupa perfeita para você ter no seu guarda-roupa. Você usa uma e aí você quer que o guarda-roupa inteiro seja assim.
Eu não consigo imaginar viajar sem Insider. Uso desde que a gente foi para os Estados Unidos em 2018, minha mala era de roupas Insider, porque é anti-odor e não amassa, então você pode usar a mesma camiseta vários dias, é extremamente prático. E aqui no Bola Presa, claro, você pode contar com o nosso desconto. Então, mochileiros. Eu, quando fui viajar, viagens mais longas, um mês aí, realmente Faz toda a faz diferença. toda a diferença para não entupir a mala de camiseta e depois de roupa suja, que você tem que achar um lugar para lavar, dá um trabalho. Então funciona muito bem Insider para quem vai viajar por esse mundão de meu Deus. E é isso, pegue o nosso desconto, tá aí na descrição do podcast, o link bonitinho, ou você pode usar o cupom Bola Presa. Boa. E aproveitando que a gente tá falando de patrocinadores, antes de começar o vídeo em si, lembrar da KTO. Estamos sempre aí com a KTO, Liga do Milhão a todo rolando e a gente perdendo porque não tem mais basquete para apostar. Eu tô perdidaço. A gente não consegue não apostar em basquete? Então, mas fica aí para quem quiser participar da Liga do Milhão. E olha, uma coisa, se você aprender mais de tática, você vai começar a viciar nessa parte. Não, hoje que jogo tem? Deixa eu fazer uma análise. Não, jogando dessa maneira, jamais que esse time vai fazer mais do que tantos pontos. Não, esse time não ganha de ninguém, mas nesse encaixe tático ele vai vencer. Vai dar certo as apostas depois disso? Não sei. Mas você vai ficar se achando tanto, então... Quando você apostar que o Wizards vai vencer algum time muito melhor porque o ajuste tático permite... É o Hornets. O Wizards ganhou todas do Hornets na temporada passada. É verdade, lembra? olha aí. Então... aproveitem aí o vídeo e se forem entrar aí a brincar de apostas, brinquem na KTO que apoia o Bola Presa há tanto tempo. Boa. Então, aproveitem, é um conteúdo especial para os assinantes que vocês dão uma espiadinha. E se vocês gostarem, assinem o Bola Presa, bolapresa.com.br/assine. A gente volta na semana que vem? De volta na semana que vem com... vai ter um especial, vai ter um crossover aí que vocês mal podem esperar. E aí na outra semana a gente volta ao vivo para conversar com vocês. Isso, ao vivo lá no YouTube, em vídeo para quem é do vídeo, em áudio para quem é do áudio. É isso, gente. Muito obrigado. Aproveitem. Bem, amigos assinantes do Bola Presa, estamos de volta com mais um episódio da nossa série História Tática. Hoje a gente vai falar dos anos 2000, mudamos de século, mudamos de milênio e a nossa série continua. Ela continua parecida com o jeito que acabou o episódio passado, o episódio dos anos 90. O basquete do começo dos anos 2000 é bem parecido com o que a gente via nos anos 90. Isso quer dizer um jogo bem lento, bem físico. Por 12 anos seguidos a pontuação só caiu. Como eu expliquei no episódio passado, nem sempre... se você olhar pelas métricas de hoje, então pontos por posse de bola, eficiência ofensiva, né? Não necessariamente assim, mas os pontos totais estão caindo assim o tempo inteiro, o jogo está mais lento, o aproveitamento de arremessos em vários casos estão caindo, né? Um jogo que está ficando mais feio se a gente julga como bonito a parte de ataque, ponto, criatividade. Mas assim... nos anos 90, mesmo vivendo tudo isso que a gente pode julgar hoje como um basquete mais feio, o pessoal considerava também o auge do basquete. O basquete estava popular. Tinha o Michael Jordan, não tinha muita coisa o que reclamar. A questão é que no fim dos anos 90 o basquete passa por uma transição. A aposentadoria do Michael Jordan é também uma fase de aposentadoria de outros jogadores daquela geração. Então, mesmo os que não param ao mesmo tempo, estão vivendo uma decadência. E aí a gente está falando do Patrick Ewing, do Charles Barkley, do Hakeem Olajuwon, do Clyde Drexler, do próprio Scottie Pippen, parceiro do Jordan no Chicago Bulls. Todo mundo está caindo. O Karl Malone no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. No fim dos anos 90, a gente também tem o lockout, em 99... então é aquela temporada curtinha, que eu falei do título de San Antonio Spurs no último episódio. Então a sensação começa a ser de uma decadência. O jogo não tá tão bonito, as nossas estrelas amadas e idolatradas estão indo embora, e a nova geração? A nova geração tá chegando, e se a gente olha de novo com os olhos de hoje, o talento tava lá. Era Tim Duncan, era Shaquille O'Neal, era o Kobe Bryant, o Allen Iverson, mas vários demoram um pouquinho para engrenar.
seja de eficiência, seja de resultados, seja até de percepção do público. Então, naquele instante, a sensação é de que essa geração que está chegando agora não chega perto, não chega aos pés da geração que está indo embora. Então, esse começo dos anos 2000, para muita gente, é o momento que muita gente desistiu de basquete. Até se você pegar a galera que escrevia sobre basquete no Brasil, que acompanhava, fãs, muita gente da época que eu tava lá, eu, Danilo, falando de basquete, muita gente respondia pra gente com essa época que eu parei de ver. Porque o Jordan saiu, deu aquele vácuo, e quem preencheu esse vácuo? Num primeiro momento, ninguém. Ou era alguém que tentou lá, mas não convencia tanto, não era a mesma coisa. Bom, era o Michael Jordan, né? Não era fácil cobrir isso. E o basquete não era das coisas mais bonitas da gente ver. Teve crise de audiência na televisão americana, mas teve também nos ginásios. Se eu não me engano, de 2000 para 2001, alguma coisa assim. Acho que 2000 para 2001. 18 times dos 29, não eram 30 na época, tiveram queda de público no ginásio. Então cresceu assim dentro da NBA um medo de uma queda de interesse geral na liga. E aí eles sentiram na obrigação de fazer alguma coisa, né? E aí a gente vai para já no começo da década, uma coisa que vai definir essa década e vai definir o futuro da NBA, e é uma das coisas, talvez a coisa mais importante que aconteceu na NBA, entre as coisas que são pouco discutidas. E se a gente falar das grandes mudanças em geral, tá no top 3. E ó que eu não sou de fazer lista, mas que é o fim da defesa ilegal. É a liberação da defesa por zona, é a liberação de você defender meio que do jeito que você quer. Nos últimos episódios eu mostrei vários vídeos de como a defesa tinha que ser individual. Então você tava lá com o Hakeem Olajuwon pedindo a bola no garrafão e um coitado marcando ele. Só ia poder ter alguma ajuda no momento que ele recebesse a bola. Eu mostrei vídeo no lances em vídeo no episódio dos anos 80 de como ficava às vezes um jogo de bobinho, parecia. Então você sabia que a bola ia pro Kevin McHale no garrafão do Celtics ou pro Kareem Abdul-Jabbar no garrafão do Lakers. A defesa adversária sabia isso, mas ela só podia ir lá fazer essa dobra quando o passe ia. E aí ficava nesse vai e volta. Você tenta se antecipar, aí você volta. E era bobo até, se você olha, de novo, pelos olhos de hoje. E virou um jogo de mano a mano. Então as defesas não podiam fazer isso, aí elas eram punidas no mano a mano, aí a dobra chegava, e aí os times, claro, tentavam responder a isso com os espaçamentos e tudo mais. Mas era o que definia a NBA. Não só dentro da NBA, mas pela perspectiva do mundo. Era a grande diferença do mundo para a NBA. O basquete FIBA nunca teve isso. Então, eu acho que a grande identidade do basquete americano era esse jogo mano a mano. Que você tenta criar essa situação de mano a mano e o adversário não tem muito o que fazer. Depois que o cara recebe a bola, depois que ele vai tentar infiltrar, aí você manda dobra, manda ajuda, e é outra história. São as Jordan Rules do Detroit Pistons contra o próprio Jordan. Mas é uma coisa que você faz depois, né? E os times tentam se adaptar. Os times mandam 4 jogadores para um lado da quadra, bem longe, para tentar isolar um deles, para essa dobra demorar mais para chegar, o cara ter mais tempo de jogar no mano a mano. O Melquiades Filho, que era um colunista da Folha de São Paulo sobre basquete, ele foi editor do Caderno de Esportes, ele foi editor de muita coisa lá dentro da Folha, e ele era um apaixonado por basquete. Então, por conta própria, ele criou uma coluna sobre basquete, que depois foi para o site da Folha, durou muito tempo. E uma das coisas que me pegou de surpresa quando a gente começou o Bola Presa foi que lá por 2008, mais ou menos, a gente escreveu um texto sobre por que a gente não cobria o basquete universitário no Bola Presa.
de que não era tão relevante pra gente, que era desinteressante em muitos casos, que tinha uma grande importância cultural nos Estados Unidos, mas que pra gente ficava meio alheio, perdido. E a gente recebeu um e-mail do meu Kids filho dizendo que achou o máximo o texto e me pegou de surpresa, porque durante muitos anos, basicamente, ele escrevia sobre basquete na grande imprensa brasileira, ou pelo menos na grande imprensa aqui de São Paulo. Então foi bem legal receber essa mensagem dele. E tem uma coluna dele nessa época que ele fala dessa diferença do basquete internacional para o basquete da NBA, e ele fala que durante muitos anos o basquete da NBA não foi um basquete de time contra time, de 5 contra 5. Era, claro, ele está exagerando um pouco, mas um basquete de 5 duelos individuais. E esse é um vício que, olha, demorou para sair na imprensa, especialmente dos Estados Unidos. A gente já via lá por 2008, 2009, e o pessoal ia fazer prévia de playoff e eles listavam 5 duelos individuais como uma parte fundamental. Então esse cara vai ser marcado por esse vai marcar esse, quem ganha? Esse pega esse, quem ganha? E era isso porque durante muito tempo fazia sentido isso. Se tinha um duelo individual onde uma equipe tinha muita vantagem, esse duelo era alimentado o jogo inteiro. E o cara ia lá pro mano a mano, de costas para cesta, no garrafão, sei lá, o estilo que fosse daquela época. Mas a NBA era isso, era uma coleção de duelos individuais. Quer dizer que não tinha basquete coletivo? Quer dizer que não tinha plano? Quer dizer que não tinha coletividade? Não é tudo isso também, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado com os exageros. Mas o duelo individual era tão importante, era tão decisivo, que a gente via esse tipo de análise, e não era à toa não era porque o pessoal que estava escrevendo a análise era meio lerdo, preguiçoso, era porque fazia muita diferença. Boa parte do jogo era o duelo individual. Até a parte coletiva, de movimentações, chamar a jogada, corta a luz, às vezes era para encontrar, na melhor situação, esse duelo individual que mais te agrada. E aí chega essa ideia da mudança da defesa ilegal. Agora você pode fazer uma zona, agora você pode colocar 2 caras próximos de um jogador antes dele receber a bola. É uma revolução. E isso surgiu em 2001. Em fevereiro de 2001, teve uma reunião bem importante entre um comitê que a Liga criou para discutir isso. E aí o comitê ia julgar se o que podia ser bom, o que podia ser ruim, e aí ia botar depois. Se esse comitê aprovasse, ia colocar para votação dos donos, e os donos iam aprovar. E foi exatamente o que aconteceu. Esse comitê achou que beleza, ia ser bom para o esporte. Os donos aprovaram, e para a temporada 2001-2002, a defesa por zona estava liberada na NBA. E para mim, isso está lá pau a pau com a introdução do relógio de 20 segundos, que acelerou o jogo lá nos primeiros episódios da nossa série, e depois com a adoção da linha dos 3 pontos. E acho que, assim como com a linha dos 3 pontos, não foi uma revolução imediata. Claro que alguns técnicos já começaram a usar algumas coisas, mas a gente foi vendo ao longo dos anos o impacto disso. O interessante é a discussão da época sobre o porquê essa poderia ser a solução. E aí são 3 razões. A primeira é que muitos times... A primeira e a segunda estão bem ligadas, aliás. A primeira é que muitos times já estavam tentando e muitas vezes tendo sucesso em burlar essa defesa ilegal. É o que eles chamavam na época de defesa mista. Que é uma defesa individual, mas com um cheirinho de zona. O Seattle Supersonics, que foi uma defesa de muito sucesso quando treinados pelo George Karl nos anos 90, o time do Gary Payton, do Sean Kemp, que a gente analisou no episódio passado, eles faziam isso muito bem. Então a ideia é, eu estou marcando esse cara aqui, mas eu vou dar um passinho para cá, eu vou dar um passo para cá, e olha como esse atacante hesitou um pouco em dar esse passe, porque meu jogador já está perto para fazer uma dobra. Então você fica vivendo no limite.
Eu não vou fazer a dobra correr em cima do Hakeem Olajuwon quando ele tá no garrafão, porque aí fica muito claro que é uma defesa ilegal. Mas o cara que tá marcando o outro jogador do Houston Rockets não tá tão longe assim. Ele não tá marcando o cara que ele devia estar marcando, mas não tá tão longe. E fica numa zona cinza que vai pro segundo ponto, que é os árbitros estão tendo dificuldade para marcar. Se os árbitros têm dificuldade para marcar, não tá sendo colocada na prática a regra. A gente ou muda a arbitragem ou muda a regra. E aí, nesse caso, eles votaram para mudar a regra. Porque é difícil, você tem que olhar muita coisa, tem que olhar andada, tem que olhar faltas, tem que olhar os jogadores se tocando entre si. E aí você tem que ficar medindo se o jogador tá em qual distância do cara que ele deveria estar marcando, quem é esse jogador. Então meio que deixa, não tem que marcar mais isso. A única coisa que mudou, e aí diferencia do basquete FIBA ainda e dura até hoje, é que o defensor, não pode ficar sozinho do garrafão por mais de 3 segundos sem marcar ninguém. Esse era um medo, né? De que o garrafão ficasse eternamente congestionado. Ele fica congestionado se tiver um atacante lá. Se tiver um atacante pedindo a bola, você fica lá marcando ele e você pode, se você tiver um braço de distância, você pode estar dentro do garrafão e o atacante fora, que não tem problema. Você está marcando alguém e aí não conta esses 3 segundos de defesa. E a terceira razão é o que eu comentei agora há pouco, que o basquete estaria virando um jogo de mano a mano, com às vezes 8 jogadores de um lado da quadra e o time exagera para poder colocar a vantagem individual deles no outro lado da quadra, passa a bola, sai correndo, e aí a dobra demora muito para chegar, ajuda, vira um jogo tão de isolação que fica lento e muitas vezes chato. A gente já falou nos anos 90 da tentativa de mudar a regra quando o Charles Barkley fazia isso, né? Dele não poder ficar 5 segundos de costas para a cesta. Então já era a NBA um pouco incomodada com as alternativas que os ataques estavam encontrando para explorar esse mano a mano. Então, se eles queriam mais complexidade, queriam que os árbitros tivessem vida mais fácil, e já viam que muitos times estavam experimentando essa defesa mista, então vamos acabar com esse negócio. Deixa o basquete ser mais parecido com o basquete do resto do mundo e vamos ver o que acontece. E foi assim que aconteceu. Então, 2001, 2002, o fim da defesa ilegal, a liberação da defesa por zona. Quer dizer que muitos times usaram logo de cara? Não, mas a gente começou a ver umas coisas diferentes. Vou ler um trecho aqui de uma das colunas do Melquiades Filho em novembro de 2001. Então tá começando a temporada 2001-2002. E ele tá falando sobre o fim da defesa por zona. E é legal até os exemplos que ele dá. Mas assim, ó, com a recente desburocratização das regras e a liberação total das sobras e dobradas longe da bola, a NBA enfim parte em busca de um basquete cerebral. Então tinha essa ideia também de que era um basquete muito técnico, de habilidade, de físico também, mas não tanto de você pensar e tomar uma decisão para quebrar a defesa adversária. É um exagero, eu acho, mas não é uma mentira, é um exagero. Bastou uma semana do pioneiro campeonato 2001-2002 para verificarmos efeitos dessa opção. Jogadores de força, símbolos da NBA, murcharam. Há só 3 deles entre os 20 maiores cestinhas. E aí ele cita alguns. Tanques como Tim Duncan, Rasheed Wallace e Karl Malone ainda não acharam seu jogo. Os 3 operam de costas para a cesta dentro do garrafão, exatamente a posição mais neutralizada pela marcação por zona. A defesa cola 2 atletas, um na frente e outro atrás, impedindo que os alas pivôs recebam a bola na área da quadra que dominavam. E aí depois ele cita o Kevin Garnett e o Anton Jameson como jogadores que passaram a buscar a bola mais longe da cesta. Viraram alas que jogavam às vezes até na posição 3 para receber, ficar de frente, poder atacar. E caras como o Karl Malone, o Tim Duncan e o Rasheed Wallace estavam tendo mais dificuldade.
O Rasheed Wallace já disse que ele ficava entediado com esse tipo de jogada e que ele passou a buscar mais a linha dos 3 pontos. Ele era um bom arremessador de 3. Mas, como a gente sabe muito bem, o Karl Malone já estava no fim da carreira dele, mas ficou bem. E o Tim Duncan ficou muito bem. Algumas soluções. Receber a bola um pouco mais longe da cesta. Ele tinha um arremesso de meia distância, aquele usando a tabela é o mais clássico, mas soluções táticas. Soluções do basquete cerebral, para usar a terminologia do meu kids. Que é, vamos usar essa dobra a nosso favor. Então chega a dobra, a gente está mais pronto para esse primeiro passe, ou se a dobra está sendo feita antes do primeiro passe, que outros jogadores a gente pode acionar para isso. E aí nos anos seguintes o Spurs vai estar começando o ataque a partir de uma infiltração do Tony Parker, ou de uma infiltração do Manu Ginobili, ou puxando o Tim Duncan de fora de dentro do garrafão para fora para fazer um corta-luz para o Tony Parker e para o Manu Ginobili e depois receber a bola em movimento. Ele não vai deixar de receber a bola no garrafão, mas coisas precisam ser feitas antes disso. E o Spurs consegue. O Tim Duncan consegue. Eu acho que é uma prova do sucesso da regra. A regra obrigou você a fazer uma coisa nova. Alguns caras vão conseguir, outros não. Os melhores vão conseguir. Vai até para aquele argumento do jogador X jogaria na era Y. Se o cara é o Tim Duncan, eu acredito, boto fé de que ele vai dar um jeito. Se o técnico é o Greg Popovich, acho que ele vai dar um jeito. Talvez com mais dificuldade, menos dificuldade. Tem alguns que podem dar certo em 8 eras, outro em 12, sei lá. E você faz o exercício de imaginação que você quiser. Mas caras muito bons, eles dão um jeito. E acho que foi um jeito que forçou o basquete a ter ideias novas. Até existia naquela época uma percepção de que os times estavam jogando todos iguais. Eu tenho medo dessas coisas porque a gente está vivendo isso agora também e a gente sabe que não é sempre assim. Mas a percepção importa. A discussão das bolas de 3 passa por isso também. As bolas de 3 hoje, em 2025. Não são todos os times que jogam igual. Não são todos os times que geram as bolas de 3 do mesmo jeito. Mas se tem uma percepção sobre isso, é algo que todo mundo precisa olhar. A NBA, a gente que comenta, é uma coisa que a gente precisa olhar com atenção. E naquela época tinha essa percepção de que tinha muito time jogando igual nessa busca pelo mano a mano. E essa defesa forçou outras coisas, e forçou os times a terem criatividade. Então, uma consequência dessa mudança é um declínio da jogada de mano a mano e do chamado Hero Ball, o que mexeu com a cabeça e com os corações de muita gente. Porque a gente está tentando fazer um basquete mais legal. Um basquete de volta ao que a gente gostava. Mas, como o Danilo sempre diz, a gente não sabe o que a gente gosta. E aí a gente vê o fim do fim, né? Também estou exagerando. Mas um declínio desse hero ball, desse basquete heróico de joga a bola na mão de um cara e ele resolve sozinho. Legal, o basquete ficou mais complexo e isso só não resolve. Mas era o que o Michael Jordan fazia. E aí, o que eu faço? O que eu faço como jogador? O que eu faço como fã? O que eu faço como crítico? O que eu faço como técnico? Virou uma crise de identidade também. E aí, eu não peço pro Allen Iverson e pro Tracy McGrady jogarem no mano a mano? Mas eles cresceram visando isso e se tornaram alguns dos melhores da NBA fazendo isso. Então, não foi uma mudança mágica. Olha, acabou a defesa por zona e de repente o basquete da NBA é bonito e complexo. Pelo contrário, o basquete talvez tenha ficado mais feio no primeiro momento, porque as defesas ganharam recursos novos, muitas vezes para fazer de um jeito mais explícito o que eles já faziam no basquete pegado dos anos 90. Então era pegar aquela defesa do Sonics que eu citei e falar, tá bom, mas agora você faz isso sem precisar disfarçar? Por mim, tudo bem.
E aí a defesa do San Antonio Spurs, é a defesa do Indiana Pacers, é a defesa do Detroit Pistons, que foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar no título de 2004 e depois a final de 2005, que para muita gente é um momento de desespero, né? Que é 2 times lentos, muito fortes na defesa, que é o Spurs e o Pistons. Então, será que a gente fez a escolha certa? Porque o basquete está mais complexo, mas as defesas estão dominando completamente. E o jogo continua físico, tem a questão do hand check, que aí muda nessa época. A NBA começa a ser mais punitiva, com o basquete mais físico, com os toques na marcação. Então, a NBA começa a ver que a mudança deixou o basquete mais complexo. Mas aquelas outras questões de pontuação caindo, de basquete mais lento, isso não foi resolvido, pelo contrário. E aí a gente vai para esse período lá, 2005, 2006, onde vem uma resposta a isso. E aí talvez seja uma coisa que a gente precise pensar também hoje, na época dos 3 pontos, que é: nem tudo se resolve com mudança de regra. Às vezes você pode mudar a regra, como eles mudaram a questão da defesa ilegal, defesa por zona, e dá um tempo. Dá um tempo para o pessoal se adaptar. A defesa se adaptou primeiro. E a gente viu o garrafão congestionado, que era o medo de todo mundo. A gente viu menos estrelas conseguindo jogar no mano a mano. Mas também que não é que não tinha estrela, né? Não é que não tinha gente fazendo 25, 28 pontos por jogo. Talvez a eficiência tenha caído, mas nem era uma discussão tanto na época essa palavra eficiência. Mas então, as coisas não acabam de um dia para o outro e dá um tempo para o pessoal achar uma solução, para o pessoal explorar esses caras habilidosos no mano a mano, o que a gente pode fazer por eles. E aí a gente chega no nosso glorioso Phoenix Suns, do Mike D'Antoni, do Steve Nash, que em 2005, 2006, 2007 revoluciona a NBA no campo tático. Não tem mudança de regra, eles estão se adaptando à mudança tática que a mudança de regra criou, que foi essas defesas mais congestionadas. Então o que eles fazem? Vocês estão congestionando o garrafão? Temos 2 soluções para isso. Primeiro, a gente corre, a gente chega rápido no ataque, sua defesa não está pronta. Então aquele time era chamado de 7 seconds or less, 7 segundos ou menos, porque era um conceito que o Mike D'Antoni trouxe de que as melhores oportunidades de arremesso estão nos primeiros 7 segundos de posse de bola. Então pega o rebote e vai. De novo, não é o primeiro time a correr. Naquela época o Dallas Mavericks corria, os times do Don Nelson corriam. Não sei se eles tinham isso pensado e verbalizado e colocado no papel, não tinha um nome para isso. Mas se a gente correr, a gente vai ter uma oportunidade de ataque, de arremesso bem melhor do que se a gente parar e esperar. Porque as defesas estão muito fortes, elas vão se montar, elas vão congestionar o garrafão, elas vão mandar uma dobra em cima do nosso jogador antes dele receber a bola e vai ser complicado. Então corre. Isso já foi uma primeira revolução. E segundo, se a gente tiver que jogar no basquete de meia quadra, como que a gente abre espaço? Primeiro, pick and roll. Você faz um corta-luz, que é uma jogada que já existe na NBA há muitos anos, mas faz esse pick and roll, faz esse corta-luz longe do garrafão. Não faz lá dentro do garrafão, igual o Karl Malone fazia. Faz na linha dos 3. Faz um pouquinho antes, faz um passo da linha dos 3. E faz com o pivô. Porque quem vai estar marcando esse cara? É o pivô adversário. O pivô vai ter que sair, aí a gente vai fazer o corta-luz e o garrafão vai estar aberto lá atrás? Lindo. E se o pivô não sair? Aí você arremessa de 3. E por isso a revolução teve que ser feita com o Steve Nash. O Steve Nash corria, o Steve Nash dava passes para o ataque, quando ele não corria, alguém corria para ele,
podia ser o Leandrinho, e aí o passe já ia rápido, você conseguia finalizar em menos de 7 segundos, não precisava ser o Steve Nash correndo e levando a bola até o ataque. E se o pivô não saia do garrafão e fala, não, deixa esse pivô fazer o corta-luz, o que o Nash vai fazer depois que ele sair desse corta-luz? Ele vai arremessar. Muitas vezes de 3. Outras tantas de meia distância, e o Steve Nash foi um dos arremessadores mais eficientes da história da NBA. E outra coisa, quem vai fazer esse corta-luz é o pivô do Phoenix Suns. Porém, ele não é um pivô normal. Ele é um pivô baixo. Ele é um pivô rápido. Ele é um pivô que vai receber a bola em velocidade e se você ficar marcando ele de longe, ele vai enterrar na sua cabeça. Porque ele é um Amar'e Stoudemire. E depois o Amar'e Stoudemire desenvolve um bom arremesso de meia distância que pune times que também congestionam o garrafão com ajudas para quando ele recebe esse passe no pick and roll do Nash. E aí tem duas coisas. Você congestionou o garrafão com quem? Com o pivô não deve ter sido. É com uma ajuda de fora, a gente tem arremessadores de 3 nas zonas mortas. É o Leandrinho, é o Rajabel, é o Shawn Marion. Então, o Mike D'Antoni criou um sistema ofensivo que pegou o jeito que se marcava e falou, a gente tem uma resposta para tudo. Vai dobrar no Nash, passe para o Stoudemire e ele tem um garrafão livre para atacar. Fechou o garrafão, as zonas mortas estão livres com gente que arremessa e arremessa bem de 3. Tem a velocidade. E é isso. Em 2005, 2006, o Phoenix Suns era o primeiro em pontos por jogo, com 108,4. Só 5 times passaram de 100. O segundo era o Seattle Supersonics com 102. Eram quase 7 pontos a mais por jogo. Era o primeiro em aproveitamento de arremesso. Era o primeiro em bolas de 3 tentadas. 25,6. Só 2 times, era o Suns e o Heat, passavam de 20. Só 2 chegavam a 20. E o Suns já estava em quase 26. E era o primeiro em aproveitamento de 3, com 39,9%, ou seja, 40% de aproveitamento de 3. Era o que mais arremessava, acertando 40%. Só 4 times passavam de 37%. E eles estavam em 40%. Era o primeiro em pace, em ritmo de jogo, com 95,8%. Todos esses números patéticos para quem compara com 2025, né? Mas, na época, o único número ofensivo que eles não lideraram naquele ano foi o rating ofensivo. Então, pontos por posse de bola, eles ficaram 0,3 atrás do Dallas Mavericks, que naquele ano, 2005, 2006, foi para a final da NBA perder do Miami Heat, que era um time que arremessava bastante de 3, mas fica para outra história isso aí. E outro número interessante, o terceiro time que menos cometia turnovers. E aí mérito total para o Steve Nash também. Eles corriam, era velocidade, era agressividade com poucos erros. Então eles ganhavam sempre as batalhas das posses de bola. Então isso era uma coisa fundamental. Então era sem hero ball, era sabendo enfrentar a defesa por zona com esse pick and roll que revolucionou a NBA. Junto com as bolas de 3. Esse Phoenix Suns cria o jeito que a NBA aprendeu a responder às defesas por zona. E aí os outros times começaram a fazer isso, de outras maneiras. Eram outros jogadores fazendo pick and roll, nem todo mundo tinha o Steve Nash, nem todo mundo tinha o Amar'e Stoudemire. Mas o pick and roll era o jeito de liberar espaço no garrafão. E aí o LeBron fazia com o Ilgauskas. E o Ilgauskas arremessava de média e longa distâncias, quebrava um galho. Mas vários times começaram a ter essa segunda opção. Eu quero ter um pivô que consegue fazer esse corta-luz. E aí o pick and roll virou uma arma fundamental para outro time. Mas mais importante que isso, era um pick and roll diferente daquele dos anos 80. Agora ele era feito principalmente no meio da quadra e na linha dos 3, em alguns casos até um pouco mais afastado. E com a linha dos 3 a gente foi tendo outros times, né? Acho que o Orlando Magic, que foi para a final em 2009, era um grande exemplo.
Então eles trouxeram o Rashard Lewis do Seattle Supersonics, que era um jogador da posição 3, para usar na posição 4. Aí o único pivô deles era o Dwight Howard. O Dwight Howard saía do garrafão para fazer o papel de Amar'e Stoudemire, corta a luz, corre em direção à cesta. É engraçado que ele tinha uma resistência a isso, né? Ele era um pivô, ele era o próximo grande pivô. Ele queria ter jogo de garrafão, receber de costas, dar gancho. E o Stan Van Gundy meio que, tá bom, você pode fazer isso às vezes, mas é outro jogo que a gente tá fazendo agora. Então, tinha uma resistência de técnicos, de jogadores, de público, de todo mundo, mas todo time começou a ter pick and roll. Isso foi inevitável. E aí as bolas de 3, né? Em 2001 a gente não tinha nenhum time arremessando 20 bolas de 3 por jogo, a média era de 13 arremessos de 3 por partida por time. 2 times tinham menos de 10 arremessos de 3 por jogo. Em 2006 a gente tinha a média, pulou de 13 para 16 arremessos de 3 em média por time por jogo. O Suns já liderava com 25, já começou a ter mais 2 times com ao menos 20, um com 19,9, um com 19,8. A gente chega em 2009, a média já era de 18 arremessos de 3 por jogo por time. O New York Knicks já arremessava 28 bolas de 3 por jogo. 6 times já davam pelo menos 20. 3, curiosamente, acabaram a temporada com média de 19,9 arremessos de 3 por jogo. E um com 19,8. Se a gente arredonda esses, são 10 times da NBA arremessando 20 bolas de 3 por jogo. Foi assim que acabou a década. E tudo isso passa por outra revolução que não é tão tática, mas está completamente relacionada, que é a revolução estatística. É o Daryl Morey assumindo o controle do Houston Rockets em 2007 e fazendo o time arremessar mais de 3, trazendo um técnico que estava a par disso, no Jeff Van Gundy, contratando jogadores que eram melhores arremessadores de 3. E aí você começa a usar a métrica do True Shooting Percentage, por exemplo. E é importante porque eles validam o que o Phoenix Suns está fazendo, por exemplo. Não é a única resposta, claro. O Los Angeles Lakers, com o esquema dos triângulos, vai ganhar mais 2 títulos no fim da década. O San Antonio Spurs vai ganhar títulos vencendo até o próprio Phoenix Suns. Mas o San Antonio Spurs usa pick and roll, longe da cesta, como eu falei mais cedo com o Parker e com o Ginobili. Eles arremessam bastante e bem de 3. Não bastante igual o Phoenix Suns, mas arremessam. Faz parte do repertório deles as bolas de 3. Eles adotam muito cedo o espaçamento com a zona morta. Então é o Bruce Bowen arremessando no cantinho da quadra, por exemplo. É um conceito de espaçamento que o Phoenix Suns popularizou. Então eles não estão tão longe assim também. É um time que joga mais lento. É um time que usa mais o garrafão. Eles usam e abusam do Tim Duncan quando tem a chance. Mas eu não acho que eles anulam ou ignoram o que o Phoenix Suns fazia. Calhou deles serem os nêmesis do Phoenix Suns. Mas o Phoenix Suns teve muito sucesso, chegou longe, chegou em final de conferência. Então, eu acho que essa discussão... Às vezes você tem que ganhar para ter o impacto. O Phoenix Suns conseguiu ter o impacto porque eles ganharam o bastante. Eles mostraram caminhos. Não é... Se ganhasse o título era mais fácil, tanto que o Mike D'Antoni diz que eles mesmos tinham dúvidas sobre se eles estavam fazendo a coisa certa. Eles foram atrás do Shaquille O'Neal porque eles tinham a sensação de que nos playoffs fazia falta um jogo mais lento no garrafão, mais seguro. Então não é um caminho também de eles sabiam que estavam revolucionando e foram naquele caminho até o fim. Mas era tão eficiente que os times foram adotando. Nem todo mundo de maneira extrema, mas todo mundo foi arremessando mais de 3. Todo mundo foi usando esse conceito do espaçamento de quadra para puxar a defesa adversária de dentro do garrafão. Então aquele medo inicial de congestionar o garrafão foi falar, não, acho que tem maneiras da gente enfrentar isso. Até que a gente chega numa outra revolução,
que aí é a resposta da defesa. É o Tom Thibodeau como coordenador defensivo do Doc Rivers lá no Boston Celtics, campeão de 2008, e depois o Tom Thibodeau como técnico do Chicago Bulls. Que é, se o pick and roll no meio da quadra tá tirando a gente esse congestionamento do garrafão, a gente precisa dar um jeito de congestionar de novo. E aí o que eles fazem é marcação forte no lado da bola. Então, se o jogador está do lado direito do ataque, todos os nossos 5 defensores têm que estar do lado direito do ataque, da defesa. Precisa estar dobrando a marcação? Não necessariamente, congestiona. O cara tá livre do outro lado, deixa ele ficar livre. Quando a bola for para lá, a gente se mexe junto. E é a defesa do Celtics quase se movimentando em bloco. Não necessariamente com dobra, mas com coberturas. Então você sente o adversário sempre sufocado. Não tem um passe fácil para fazer. O passe é sempre longo e difícil de fazer e a defesa chega lá. A questão é como empurrar o time para um lado. E aí tem a defesa que eles chamam de ice no pick and roll, que é você induzir um jogador para um lado da quadra, para o canto da quadra, antes dele usar o corta-luz. Então Steve Nash ou qualquer outro jogador que tá com a bola, quer usar o corta-luz do Amar'e Stoudemire, o defensor do Steve Nash ignora, se antecipa o corta-luz e cobre um lado. Tipo, eu não vou deixar você vir para cá, você vai para o canto. E o Nash fala, eu tenho canto para ir, eu vou. O marcador do Amar'e Stoudemire já tá lá. Então, você induz ele para um lado, tira o arremesso, o pivô tira o arremesso, o defensor do Nash tira o uso do corta-luz, o passe que você tem é o passe entre esses dois para o próprio Stoudemire. Mas lá está congestionado, porque o cara que veio do lado fraco, que eles chamam, o lado sem a bola, está lá fazendo o número. Foi a solução que o Celtics encontrou para voltar a congestionar o garrafão, mesmo nessa época do pick and roll do meio da quadra. E aí, na década seguinte, os times vão começar a encontrar maneiras de fugir desse tipo de defesa. Tem outras maneiras, claro. O Lakers usava o esquema dos triângulos que deu certo lá nos anos 90, porque é intensa a troca de passes e movimentação sem a bola, e aí você encontra alguns buracos. Ao contrário dos anos 90, ao contrário dos triângulos do Bulls, esse Lakers usava mais pick and roll no meio da quadra, com Kobe e Gasol, tinha mais arremesso de 3 para espaçar a ação dos triângulos, então tudo é ajustável. Mas a resposta para essa adaptação do Boston Celtics, a gente vai ver na década seguinte, nos anos 2010, que eu julgo uma década dos extremos. Então, é pick and roll que você quer? É pick and roll que foi o marco lá dos anos 2000? Mais pick and roll. Bola de 3? Mais bola de 3. Times mais baixos? Dá para ficar mais baixo ainda. Times velozes? Dá para ficar mais veloz ainda. Essa vai ser a revolução dos anos 2010 que a gente acompanha no próximo episódio. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!